Glória a Deus. Se pode se assentar, graças a Deus. Amados, tem uma palavra para compartilhar o seu coração, tenho certeza que você vai ser edificado, mas antes, lembra-se que na semana passada ontem terminou o nosso, eu sempre esqueço o novo dia da princesa, Escola de Princesas, e aí nós lançamos um desafio para os irmãos conseguirem uma limusine, porque tinha propaganda de limusine, depois não tinha, daí umas meninas ficaram meio tristes, eu também fiquei triste. Conseguimos uma limusine, irmãos. Então, vejam um resumo do que foi a nossa escola de princesas. Teve uma hora que tiramos uma foto, né, Verinha e eu junto com as meninas, aí a fotógrafa falou assim: meninas, todas pose de princesa. Eu falei: e agora, que pose que eu faço, né? Tem pose de princeso? Mas eu dei um sorriso, né, e todas elas fizeram assim, tal, não sei o quê. Tava bonito. Então, vamos ver, né, esse vídeo da nossa escola de princesas. Olha a cor da limusine, irmãos. Vaga especial no aeroporto. Ser princesa não é apenas o que você é, mas é também tudo aquilo que você faz. Então, quer saber o que é ser princesa? Pergunte a si mesma o que é ser você e seja uma princesa de verdade e de verdades eternas. Que legal. Podemos aplaudir? Que legal. Que gostoso. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor, qual a importância de uma escola de princesas? Desde cedo, as nossas adolescentes, os nossos juniores, aprenderem quem eles são em Jesus. Quantos adolescentes estão crescendo com medo do futuro, inseguros, sem saber quem eles são? Os nossos adolescentes, as nossas adolescentes juniores sabem desde cedo quem elas são em Jesus. Amém, amados? E aí, para coroar esse dia, né, então tinha a limusine cor-de-rosa, né? Não sei se você já andou de limusine, eu acho que eu nunca andei, né? Então isso também é um mistério, né? Os nossos filhos já vão adiante da gente em tudo, né? E eu provoquei o Paulinho e a Juliana, nós precisávamos fazer um voo com eles da próxima vez, né? Que foram no aeroporto, deram uma passeadinha, mas isso eu deixo para os universitários para o próximo ano. E precisamos pensar no dia do princeso, né? Não sei o que nós vamos inventar, mas alguma coisa a gente inventa. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra, parte dela já ministrei há muito tempo atrás, mas eu gosto dessa palavra e eu creio que ela vai abençoar a sua vida. E o tema é: você é uma parteira. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um parteiro ou uma parteira. Se ela olhar para você com aquela cara de assustada, e se a tua única experiência de parteira é o que se viu na sessão da tarde, né? Olha, quando vai nascer um bebê, corro e alguém me traga panos limpos e água quente, né? Essa é toda a minha experiência, comparto. Eu quero ensinar você algumas coisas a mais sobre como fazer um parto nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 6. Dá uma olhadinha o que diz esse texto da palavra de Deus. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: faleceu José
e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui a nossa leitura. Mas eu quero trazer dois aspectos: um, você e eu como parteiros e parteiras, e um outro aspecto social, o que nós estamos enfrentando na nossa nação. E você vai perceber que o mesmo espírito maligno que agia naqueles dias no Egito está se levantando na nossa nação, e como nós devemos combatê-lo. Para nós entendermos um pouco melhor esse momento da história de Israel, o povo de Deus, ele serve como uma sombra, como um exemplo daquilo que nós vivemos hoje em dia. Naqueles dias, você deve se lembrar, José, que era o filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos para o Egito. Foi vendido como um escravo. Chegando lá, ele serviu a um sujeito Potifar, você lembra da história? Depois ele foi colocado numa cadeia, lá ele servia na cadeia, e por fim, Deus o levantou de maneira sobrenatural, e ele passou a ser o segundo homem mais importante do Egito. E através do que Deus fez na mão dele, o Egito se tornou a nação mais poderosa daqueles dias. Depois José, ele traz o pai dele, traz os irmãos dele, 75 pessoas para o Egito, e eles se estabelecem ali, porque havia fome sobre toda a terra. E ali então eles crescem, eles se multiplicam, eles prosperam, eles vão avançando, o tempo vai passando. E assim como nós já aprendemos várias vezes, os ciclos vão se complementando ou completando, como na vida de cada um de nós, né? Existem ciclos que se completam, ciclos que se abrem, e muitas vezes nós não percebemos, e o povo de Israel não estava percebendo exatamente que havia ali uma mudança de ciclo, porque agora aquela geração que veio morreu, e o próprio José morreu. Passam seus anos e levanta-se um novo faraó que não conhecia José. E é interessante, amados, ainda para a nossa introdução, nós vermos que na nossa vida existe essa mudança de ciclos.
Nós precisamos perceber isso. Jesus, ele falou sobre isso. Jesus, ele falou, de vez em quando você tenta colocar vinho novo em odre velho, não funciona. Você precisa de odres novos. Você precisa perceber que algumas coisas do passado ficaram no passado e você precisa se abrir para o novo de Deus. Pastor, como eu faço isso? É outra mensagem. Mas o resumo dela, você precisa crer. Você precisa apenas crer na provisão de Deus para a sua vida nesses dias. Vou te dar um exemplo. Você veio aqui à frente e você orou e disse, Deus, me envia. Apenas creia. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tenho que ajoelhar sobre o milho agora e ficar... Apenas creia. Jesus, eu creio que o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me levou a sério e o Senhor vai me enviar. Amém? Muito bem. E o povo de Israel estava vivendo um novo ciclo. E o primeiro ponto que eu destaco desse ciclo, eles começaram a viver uma dura servidão. A Bíblia diz que os egípcios começaram a afligi-los, trazer angústia, amargurar-lhes a alma. Você já percebeu como a Bíblia é um livro extremamente honesto? E mesmo na graça, o inimigo das nossas almas se levanta com fúria contra nós e ele vem e tenta colocar dura servidão. Nós temos ministrado sobre isso vez após vez, com a graça de Deus. Semana que vem eu quero aprofundar um pouco nesse assunto, dessas tribulações que vêm contra nós. Mas o texto diz que eles estavam em dura servidão. Meu querido, uma coisa que nós precisamos entender, quando passamos por momentos de dura servidão, de amargura de alma, não confunda o seu inimigo. Muitos de nós ainda, quando passamos por algum tipo de angústia, acabamos confundindo quem é o causador da angústia e acabamos culpando a Deus. Deus, mas eu vou lá na igreja, Deus. Deus, eu sou dizimista. Deus, como que o Senhor me ama e eu fiquei doente? Como que o Senhor me ama e eu perdi o emprego? Não, meu irmão, não confunda o seu inimigo. Deus, ele é teu pai, ele te ama. O teu inimigo que vem causar aflição. E esse texto deixa isso muito claro. Satanás e seus demônios usam pessoas, inclusive, com astúcia contra nós. Aí de repente você está no teu trabalho, no teu comércio, no teu dia a dia, de repente surge um impasse, um problema. Deus, o Senhor não me ama. Deus, o Senhor não gosta mais de mim. Ele te ama, querido. Seja curado disso de uma vez por todas. Ele te ama. Só que nós temos o inimigo e ele vem com fúria contra nós. E o texto vai mostrar isso mais para frente. E quando eu entendo que é o meu inimigo que está me agredindo, eu aprendo a me posicionar e resistir às agressões do diabo, como esse texto vai nos mostrar daqui a pouco. É interessante, amados, que o versículo 9, ele declara, que é o meu segundo ponto, que o povo, mesmo com as agressões do diabo, o povo vai se fortalecendo. Você às vezes não tem a sensação, vendo o noticiário, né? Essa época de eleição, então, é um destilar de ódio de tanto lado, é uma coisa assim doida, e gente torcendo para todo mundo se dar mal, é uma coisa esquisita. Não dá a impressão que o diabo está ganhando? Você não tem essa impressão às vezes? Acho que o diabo ganhou. Eu acho que aqui o negócio é, mundo, dá uma paradinha, eu vou desembarcar porque o negócio aqui, a vaca foi para o brejo. Não dá essa impressão? Só que a Bíblia nos mostra o contrário, e se você olhar um pouquinho melhor, você vai perceber que o povo de Deus está se multiplicando e está se fortalecendo. E a igreja do Senhor Jesus está avançando. Em todo lugar que você vai, qualquer cidade que você for, você percebe a igreja do Senhor Jesus se robustecendo, se fortalecendo, e assim é a tua fé também. Você sabia disso? Algumas lutas que nós passamos, na verdade, elas têm um único propósito: robustecer a tua fé em Jesus, meu irmão. Mas sobre isso eu vou falar mais semana que vem, se Deus permitir. Fato é que a Bíblia diz que o povo, quanto mais era afligido, mais se fortalecia, mais ele se robustecia. É interessante que sobre esse robustecer do povo de Deus, eu fiquei tão feliz essa semana ali em Blumenau, né, sentando ali, tomando café com o prefeito crente, mas crente assim.
Aleluia, glória a Deus, amém, irmão. Fiquei tão feliz. E vendo os pastores, e cada um me contando de algumas lutas, mas principalmente as vitórias, o avanço da igreja. E aí nos convidaram para comer um joelho de porco. Imagine, ir para Blumenau não comer isso, né? Irmãos, estava torradinho por fora assim, maciozinho por dentro, purezinho de batata e mais umas coisas coloridas tinha lá, né, Verinha? Chucrutes era aquilo ali? Imagina, eu não sei, né? Mas enfim, era uma coisa bem gostosa, uma combinação perfeita assim. Como ninguém é de ferro, à tarde a gente comeu uma tortinha bem gostosa também, né? Em Pomerode. Tava romântico, né, Verinha? Tava bom, né? Oh, que delícia. Enfim, mas conversando com eles, o pastor ele ficou tão empolgado, aliás, nos convidou para voltar quinta-feira agora, eu vou voltar, vou pregar lá de novo. Vai ter um encontro, eles têm um encontro anual de todas as igrejas. Ele falou, pastor, foi tão bom, o senhor não quer voltar? Então, quinta-feira também em Blumenau de novo. Só que eu vou um pouco mais cedo para comer um café colonial antes lá, mas tudo bem. E ele nos levou para almoçar exatamente onde acontece a Oktoberfest. Eu nunca tinha ido naquele lugar. E não sei se você conhece, eu espero que não, ou talvez sim, não sei. Pastor, vou todo ano lá. Então é com você que eu estou falando. Mas tem vários pavilhões ali, e daí tem um centro comercial, assim, aquelas casinhas, parece estar na Alemanha, assim, aquelas casinhas, e com vários bares e restaurantes, e lojinhas e de artesanato, e aquelas roupas. Eu acho ridículo aquelas roupas lá, mas enfim, vendo aquelas roupas lá, aqueles negócios lá. E nós estávamos almoçando lá, e eu falei para ele, conversando com os pastores lá. Tinha 3 pastores conosco lá, as esposas. Eu falei, me diga uma coisa, você já tem uma igreja aqui no lugar do Oktoberfest? Não, aqui, pastor, é só bar e essas lojinhas, esse negócio. Eu falei, então, eu declaro uma igreja nesse lugar aqui. Fecha uma loja, imagine. Eu até mostrei umas roupas feias, um troço assim, nada a ver. Quem que vai usar um troço daquele? Né? Eu achei, pelo menos, né? Estou sendo honesto. Pela madrugada, quem que vai usar deixa para lá. Fecha uma loja dessa aqui, né? E abre uma igreja. Não, mas a igreja não pode. Então sirvam todinho, sirva alguma coisa lá, para as pessoas poderem vir aceitar Jesus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus está avançando em todo canto dessa nação. Quanto mais o diabo bate, quanto mais ele se levanta com fúria contra nós, mais a gente se espalha, mais a gente se ergue, mais a gente se solidifica. É interessante, amados, e aqui eu quero fazer uma pausa para uma questão social agora da nossa nação. A Bíblia diz, veja o que diz o versículo 16, e que é uma das grandes afrontas do diabo, que é o meu terceiro ponto contra a sua e a minha vida. A Bíblia diz no versículo 16, quando vocês, as parteiras, ajudarem as hebreias, se for filho, matai-o. A Bíblia diz também no versículo 22, o faraó, ele baixa um decreto, se for menino, jogue no Nilo. No que eu tenho a ver com a questão do aborto na nossa nação? Meus irmãos, o mesmo demônio, o mesmo espírito que estava em Faraó naqueles dias, está se levantando nessa geração e na nossa nação. A Bíblia diz, olha um absurdo, o faraó chegou para as parteiras e disse, vocês vão lá fazer o parto. Se for um menino, estrangule na hora, mate na hora. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo nos nossos dias? Aliás, você já parou para se perguntar por que movimento feminista? Se for menina que viva? Você sabia que isso não é de Deus? Pastor, mas é politicamente incorreto falar isso. É verdade. Ouça isso, meu irmão. Perante Deus não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu, somos todos iguais. Mas no funcionamento da igreja e da família, cada um tem o seu papel específico. E os filhos precisam honrar os pais, e as esposas se submeter aos maridos, e os maridos amarem a esposa dando a própria vida. É assim que Deus estabeleceu. Então esse negócio de movimento feminista e tal, não sei o que, se for menina, vive.
Mas se for menino, tem que matar. É o mesmo demônio. Você sabia disso? Aliás, você sabia, você homem, tem um homem do teu lado, dê uma olhadinha para ele. Homem, pai de família, cristão, você é o que existe mais abominável para esse espírito que se levanta na nossa nação. Homem, pai de família e temente a Deus. Você é inimigo público número 1 desse espírito que está agindo na nação brasileira. Aleluia não, Gerson, misericórdia. Misericórdia. Aleluia que você já está profetizando a vitória. O farol diz, se for menino, mate. Agora, como pastor eu me posiciono então, como brasileiro, como pai de família, como cristão, como homem, diante dessa agressão, né, lá no nosso Supremo Tribunal Federal, que a gente fica espantado com o que acontece lá, meia dúzia de pessoas querendo numa canetada dizer, mata ou deixa viver. Mate até tal semana ou deixa viver. Como que eu ajo em relação a isso? Pastor, vamos matar todo mundo. Não, meu irmão, não é assim. Pedro falou, Jesus, vai cair fogo do céu. Jesus disse, não é assim. Como que faz então, Senhor? A resposta está na postura das hebreias, das parteiras hebreias. A Bíblia diz que elas, quando receberam essa ordem, temeram a Deus e por isso não mataram os meninos. Meu irmão, a oração que você precisa fazer pelas autoridades dessa nação, quer você goste delas ou não, Deus, que esse homem, essa mulher, encontre algo no seu coração chamado temor a Deus. Essa é a oração que você precisa fazer por essa nação. Aquele professor que está lá na escola e precisa decidir, ou aquela diretora, ou aquela secretária de educação, aquele secretário que precisa decidir, eu ofereço os materiais de ideologia de gênero para os meus alunos, sim ou não? Deus, que haja temor de Deus no coração desses homens e mulheres. Aqueles vereadores que precisam aprovar, sim ou não, se libere isso na cidade. Deus, que haja temor a Deus no coração desses homens. Aqueles juízes, aqueles deputados, aqueles governadores, aquele presidente. Deus, que haja temor ao Senhor no coração deles. Essa é a oração para você fazer, meu irmão. Não adianta ficar amaldiçoando as pessoas. Não adianta você ficar odiando as pessoas. Nós precisamos orar para que as pessoas aprendam a temer a Deus em todas as esferas. Você sabia que um professor lá na sala de aula, ele tem muita influência, muito poder de decisão? Ore por ele. Um vereador tem muito poder de decisão? Ore por ele. Um prefeito, um governador, um presidente, um senador, um juiz, ore para que ele tenha temor a Deus. Eu fico pensando, como será que desperta o temor a Deus no coração de uma pessoa dessas? Pode ser várias maneiras, Deus sabe, né? Mas quem sabe uma noite mal dormida para um juiz? Seria bom, não seria? Mas você não precisa dar ideias para Deus, né? A gente inventa umas coisas, Deus, né? Não é para tocar o terror nele, né? Deus, que ele perceba que Deus existe e que nós vamos prestar contas. Claro até aqui? Então esteja atento a essa questão da família e do aborto. Agora voltando para o nosso texto e voltando para você. Para ajudar uma criança a nascer, meu irmão, ouça isso. Uma criança para nascer, ela não faz nada. A mãe faz força e a parteira tem que estar atenta. Não é verdade? A graça é assim. Para você nascer, você não faz nada. É de graça. Só que o preço que Jesus pagou para você nascer é inimaginável. E agora está você como parteira se preparando para ver outros homens e mulheres nascerem de novo. E nós temos uma responsabilidade nisso, irmão. A graça, ela é assim. As pessoas nascem por causa de Jesus, nascem de novo. Só que o preço que ele pagou é como uma mãe que vai dar à luz a um filho. Amados, pense num dia importante. Pense numa concentração.
né? As preparações mais variadas. Do outro lado, né? Hoje você vai dizer, não, o centro cirúrgico, ok, mas então veja a cena de uma parteira, né? Sangue para todo lado, gritaria para todo lado, panos limpos e água quente. Não sei o que eu faço com isso. Então fique atento, o bebê vai nascer. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e conservaram os meninos com vida. A Bíblia diz em João 3,7: necessário vos é nascer de novo. Meu querido, um bebê natural, quando ele nasce, ele é banhado no sangue da mãe dele. Mas um homem e uma mulher, quando nascem de novo, eles são lavados no sangue de Jesus. Amados, e você e eu somos os parteiros. Amados, esse é o nosso privilégio. Eu nunca vi um parto natural. Se Deus permitir, eu nunca quero ver. Eu não sei se eu teria, sei lá. A Verinha se virou sozinha lá, né, Verinha? Deu tudo certo, né? Mas, irmãos, ver uma pessoa nascer de novo é um privilégio que você não pode abrir mão na sua caminhada. O texto, ele diz que as parteiras temeram a Deus. Eu pergunto para você, você tem temido a Deus e tem se voluntariado? Senhor, me usa para que esses homens e mulheres possam nascer de novo através da minha vida? Responda para você mesmo. Na semana que passou, você trouxe pelo menos uma pessoa para Jesus? Você convidou pelo menos uma pessoa para ir para a igreja? Não é interessante? A Bíblia diz, em Lucas, capítulo 1, você não precisa abrir, no versículo 57. Estão me ouvindo? Apesar da chuva? Sim ou não? Estão me ouvindo? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Lucas 1,57: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. No versículo 66 diz: quem será, pois, esse menino? Você sabia que quando você ajuda uma pessoa a nascer de novo, você pode estar ajudando a vir à luz um grande pregador do Evangelho? E eu quero caminhar para o fim, porque nós vamos ter a ceia daqui a pouco, um momento muito especial. Mas a ceia é para aqueles que nasceram de novo. Para aqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos encoraja todo dia a apresentarmos Jesus para alguém. O problema é que muitas vezes nós ouvimos e obedecemos Faraó, que diz: jogue no Nilo, se for menino, mate. Cuidado, quem você tem ouvido? Faraó ou o Espírito Santo? O Espírito Santo sempre vai conduzir você a levar e apresentar Jesus para uma pessoa. Ajude as pessoas a nascerem de novo. Isso fica claro para você? Você crê que isso é possível através da sua vida? Se você quiser, no gesto de fé, diga: Senhor, eu sou uma parteira, um parteiro de novos nascimentos. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Duas coisas eu destaco. Como nação brasileira, ore para que haja temor de Deus em todas as esferas de autoridade dessa nação, para que aborto, ideologia de gênero, esse lixo todo não passe nessa nação. E como parteiro e parteira, esteja atento às pessoas à sua volta que precisam nascer de novo. Não seja injusto, seja justo com elas. Ofereça a salvação, traga para a igreja, insista uma vez mais. Amém, querido? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa chuva que esperávamos há tantos dias. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Espírito Santo, a minha oração é que cada um aqui se posicione e diga: sim, Senhor, usa-me para ser um parteiro, uma parteira que ajude as pessoas a nascerem de novo. Eu declaro essa bênção, essa unção sobre cada pessoa que está aqui. Pai, declaramos sobre a nação brasileira vida, declaramos paz, declaramos ordem, declaramos homens e mulheres temendo o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter
esse cântico de louvor e adoração a Deus.